Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Peço desculpas aqui pelo atraso, foi um atraso rápido aqui que aconteceu por conta de alguma falha aqui da minha conexão, mas nós já vamos começar aqui com a nossa live do Cadu. E eu digo nossa, porque é sempre um prazer aqui contar com a participação de vocês, ter aí os comentários, as perguntas que são feitas na hora da live, ou até mesmo é, na hora em que a gente finaliza aqui e vocês têm acesso depois da gravação. Queria aproveitar e agradecer mais uma vez aí a Cari Canecas, com a caneca que eles me presentearam aí. É sempre bom lembrar aí desse agrado. E vamos lá, que hoje nós temos um convidado muito especial. Muito bom aí ver o pessoal chegando. Então vamos começar aqui, que nós temos realmente um convidado muito especial. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele, mas depois eu gostaria que ele falasse um pouco mais a respeito das suas realizações, daquilo que ele costuma fazer, daquilo que ele costuma realmente realizar no seu dia a dia, e também comentar a respeito do nosso alvo aqui, do nosso tema aqui da nossa live. Então, sem mais demora, deixa eu só chamar aqui então o meu convidado. Aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ok. Deixa eu ver se o Instagram me deixa convidá-lo. Sem problema. Acho que deu certo aqui o acesso. Olá! Olá, Cadu. Tudo jóia? Tudo jóia, Diego? Boa noite aí. Seja muito Satisfação. bem-vindo. Eu agradeço o convite e a oportunidade de poder estar conversando com você aqui, o pessoal que está nos acompanhando agora. Estava aqui já acompanhando a apresentação, agradeço. Imensamente, é sempre um grande desafio, né? Esse trabalho que você se dedica, que nós dedicamos a levar informação, cultura, história. Então, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui dialogando com você hoje. Está me Imagino. ouvindo bem? O áudio tá ótimo, a imagem tá ótima também. E, na verdade, eu que tenho que agradecer aí a sua disponibilidade, porque é claro que a gente vai falar um pouco a respeito das suas realizações, mas, acima de tudo, você é um divulgador da sua pesquisa, das suas realizações, até para que você promova, como bom professor, para que você promova o aprendizado, que é, digamos, a finalidade maior aí de quem é docente, de quem é profissional docente. E eu fico muito orgulhoso de encontrar aí colegas de carreira que se dedicam tanto, que têm tanto afinco, tanta paixão realmente por essa vocação, né? Não tem outra palavra para descrever a função de professor, né? Não, estar professor é sempre muito bom. O pessoal fala, é uma delícia, é um vício. Quem entra nunca mais quer sair. Quem não Exato. conhece tem que conhecer, porque não tem coisa melhor, não tem profissão melhor. Não estou puxando sardinha para nós. Não tem coisa mais mágica do que entrar numa sala de aula. O É mundo lá verdade. fora simplesmente desaparece. A gente só vive a sala de aula. Então, sou suspeito também para falar dessa questão que envolve a sala de aula, viu? Com certeza. Ô, Diego, eu queria apresentar assim você. Eu vou tentar assim destacar alguns pontos, né? Mas se houver algo que depois você queira comentar, por favor, fique à vontade. Então, o Diego, ele é formado, licenciado em História pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É também mestre em História Social pela PUC, né? Pela PUC de São Paulo. É professor dos cursos de Educação Física, Filosofia, História aqui do Unisal, em Lorena. Também é pesquisador do Centro Salesiano de Pesquisas Regionais. É coordenador de redes de cooperação e inovação do SEMESP. Essa parte da inovação é bem bacana. Aqui é claro que hoje o tema acaba puxando mais para o lado da criatividade, da imaginação, mas é bacana ver que você tem esse viés da inovação também. É consultor em tecnologias educacionais, especialista em metodologias ativas
membro do Instituto de Estudos Vale Paraibanos, membro fundador do Instituto Ruth Guimarães. Também, no caso, você hoje é membro, mas você já foi também presidente da Academia de Letras de Lorena? Sim, sim. Ah, que legal, que ótimo. E durante 5 anos você fez parte do Laboratório de Inovação Acadêmica do Unisal, e hoje você aplica workshops voltados para essa área de metodologias ativas e inovação em diversas instituições do nosso país, né? Isso mesmo, eu adoro também. É outra parte que é muito... Sou historiador sempre, mas a inovação e a tecnologia são duas coisas que não tem como abrir mão. A gente precisa estar nelas também. E é muito legal. Acabam sendo aliadas, né? Isso que é legal. A história é o presente. O passado é só ferramenta. Tá ótimo, é isso aí. Maravilha. Bom, então vamos começar aqui com o nosso bate-papo. É uma conversa assim que às vezes o pessoal participa ou às vezes o pessoal só fica assistindo, mas qualquer pergunta, fica à vontade para responder, tá bom? É só você me falar, Cadu, tem uma pergunta aqui que eu queria responder, tudo mais, ou eu mesmo indico essa pergunta para você, tá bem? Pode. Bom, então vamos lá. Então eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu sei que o dia hoje foi corrido. A gente acompanha lá a sua agenda. E, bom, é claro que o nosso tema central, até eu coloquei lá na divulgação da live, é essa obra aqui, né? Bacana que a gente pode mostrar aí uma imagem dupla. É que o meu tem dedicatória, o meu é diferente, ó. O meu tá sem. O meu tá sem. Queria agradecer a dedicatória, Diego. Muito obrigado. E então, pessoal, a gente está aqui com o lançamento, assim, inclusive agora foi feito o evento, né, dia 31 de julho, de lançamento do livro, A Loira do Banheiro, A Dama e o Conselheiro. Então, eu vou até aproveitar e deixar o e-mail do Diego aqui fixado na nossa live, para que aqueles que têm interesse em adquirir o livro, e eu recomendo, viu, gente? Eu fiz a leitura do livro e, assim, nós vamos comentar vários aspectos que com certeza vocês vão ficar aí muito curiosas para saber mais a respeito dessa história, porque, como o Diego vai comentar, ela tem, na verdade, 3 faces, né? Ela acaba tendo aí, na verdade, 2 faces com um viés mais histórico e uma face com viés da lenda, né? E isso que eu acho que acaba chamando a atenção, não desmerecendo a parte histórica, que é muito interessante. Eu, particularmente, eu fiquei fã do Conselheiro Dutra. Eu também, sou suspeito, porque eu fiquei fã do Dutra também. E a gente vai comentar um pouco mais a respeito dele, né? Assim, do porquê que a gente ficou fã aqui, né? Mas, antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta. Depois de escrever o livro, como tem sido aí as suas idas ao banheiro? Ah, não, tranquilo. A primeira vez foi aos 8 anos, que foi mais difícil. Confesso para você que por muito tempo essa história causou medo, normal, mas eu sou mais curioso do que medroso. Então, vai de boa. Não tenho eu nunca tive esse receio depois que comecei a pesquisar a Maria Augusta, porque ela passou a ser parte de mim também. Então, não tinha como eu ter medo do fantasma, porque o fantasma, em tese, ele deixa de existir. Porque Exato. Se o fantasma é um espírito que não é ambicionado nem por Deus nem pelo diabo, agora ela não é mais fantasma, porque o problema está resolvido. Nós escutamos Maria Augusta falar. Então, assim, em tese, o fantasma ele vai diluindo aí nesse ponto. Se por muito tempo o fantasma escondeu uma história, agora não mais. E é um fantasma que eu criei um carinho tão grande que é muito difícil eu temer, né? Porque eu digo o seguinte: a minha jornada na história começa com Maria Augusta. Então, se eu tenho uma carreira voltada para a história, de alguma maneira eu me desenvolvi pesquisador, escritor, tem muito a ver com ela. Então, como é que eu vou temer um fantasma desse que só me trouxe alegrias e me traz cada vez mais oportunidades? Então,
Não fiquei com medo, não. Dela não tem. Tem outros que eu tenho, mas dela não. Maravilha. Não, é que eu achei fantástica a parte em que você fala isso no livro, que você tem mais curiosidade do que medo. Eu acho que isso, dependendo do tema, isso acaba sendo primordial para você conduzir uma pesquisa. E você, na verdade, eu achei muito bacana você já mencionar essa questão aí de ter começado aos 8 anos, porque é uma outra questão que você também coloca no livro, que você se deparou primeiro com uma versão da lenda, não foi? Lá na sua casa. E isso foi aos 8 anos, é isso? Nós não sabemos. O Karl Marx diz assim: os homens fazem história em condições que eles não conhecem, não dominam. Quando que eu iria imaginar, e quando o Museu Frei Galvão iria imaginar que uma ação cometida por eles, né, fazer a impressão de uma folhinha assim, ó, bonitinha, bem feitinha, até hoje eles fazem as monografias do Museu Frei Galvão, que aquilo provocaria numa criança o historiador. E provocou. Então, quando eu encontro aquele papel a primeira vez, começo a ler e de repente eu vou ficando com medo. Mas, mais uma vez, a curiosidade superando o medo, eu continuo. Ali, Maria Augusta passa de alguma forma a fazer parte da minha história e eu da dela. Porque agora também estamos no mesmo, uma sintonia aí. E, querendo ou não, quando eu vou para a faculdade e sou provocado a olhar o Vale do Paraíba pelo grande professor Sodero, em quem que eu vou procurar? Eu vou procurar o fantasma. Para a história, será que é importante entender o fantasma? Para a história é importante se o fantasma existe ou não existe? Mas existia toda uma história por trás do fantasma. Só que aos 8 anos, o que acontece? Eu começo a me envolver com o fantasma, né? O medo, o contar sobre ele. Eu me lembro que eu estava sozinho em casa aquele dia. Naquela época podia, o passado é terra estrangeira, lá as pessoas fazem as coisas do outro jeito. Então, vamos falar assim, que mãe desnaturada que larga uma criança de 8 anos sozinha. Naquela época, 8 anos era um ser um pouco responsável, não sei. Mas, na época, não tinha problema. Aí eu fiquei em casa, tô lá e começo a fazer o que qualquer criança de 8 anos faz. Fui ler. Fui ler, tô lá lendo. E aí eu me assustei com o que eu li e me escondi. Normal. Nesse período. Só Diego, que depois só um parênteses, era uma criança, você com 8 anos, isso foi em 1994? 92, 94, por ali. Era uma criança sem YouTube, né? sem esse mundo aí que a gente tem hoje, porque e uma criança já que tinha uma predileção à leitura, né? Eu gostava de ler, não ler sempre foi assim, o meu pai fala, tipo, vai ler, quer ler, vai, pode ler. Não é aquela coisa assim, vai comprar livro. Não, tem biblioteca, tem tudo, quer ler, tem espaço para leitura. Mas eu me lembro que ele comprava aquelas enciclopédias. E toda vez que chegava, eu já começava, até acabar. Eu queria dar conta, adorava aquelas figuras. Aí eu fui aprender a história dos reis, a história do Egito, a história de outros fantasmas, a história dos presidentes. E cada vez mais encantado com tudo isso. E óbvio que aí de repente eu começo a ver a história da minha região. E mesmo eu não tendo ainda aquele olhar que o Sodero me ensinou a ter, né, o professor Francisco Sodero, eu tô me apaixonando pelo meu lugar. Eu me lembro que em 2002 eu estava procurando fazer faculdade ainda. Eis que eu entro numa livraria que ficava na praça em Guaratinguetá. E aí eu vi um livro, O Visconde de Guaratinguetá. Falei, é o pai da Maria Augusta. E eu não tinha ido para a faculdade ainda. Aí eu peguei esse livro, falei, vou levar. Eu nem era muito fã de escola, eu conto isso, mas eu repeti 3 vezes de ano, fui parar no EJA, e aí depois que eu entrei para o mundo da educação. Então a minha vida com a escola foi meio... Mas ler eu gostava, ler era comigo. E aí de repente eu tô ali e conheço a história do Visconde, o Chico Pintor, né, o pai da Maria Augusta e tal. E aí eu começo a me encantar ainda mais pela história, começo a gostar ainda mais da história. Com o passar dos anos eu vou para a faculdade, mas tudo começa com um ato muito importante feito pelo Museu Frei Galvão. Pela Dona Belinha.
pela Dona Teresa, que foi o quê? Registrar a história do Vale do Paraíba. Exato. Porque depois, com a história, eu vou aprender o seguinte: não importa que a lenda exista. Para a história, tanto faz se o fantasma aparece ou não. Mas a memória do fantasma existe. E essa memória influencia a gente historicamente. Exatamente. Que o mais importante é a lenda, porque a lenda acaba sendo aquilo que fomenta as pessoas, elas ficam, elas vão reavivando a lembrança das figuras históricas, né, tanto da Maria Augusta, o Visconde de Guaraxinguetá, o Conselheiro Dutra, e também a questão da lenda, ela de certa forma, ela acaba sendo também produto da imaginação, da criatividade, mas ao mesmo tempo é algo típico do ser humano, né? Ter aí uma explicação pautada na realidade, só que é uma explicação assim que junta um pouquinho, é aquela coisa que você falou no livro, as pitadas de fantasia é o que Sim. faz surgir a lenda, né? E tem que ter a pitada da fantasia e o medo. O medo é genial. Tem a Dona Ruth Guimarães, tem o livro, a grande obra dela, né, Filhos do Medo. Que somos? Nós escutamos um barulho, não foi uma madeira que dilatou por conta do calor do frio. Não. Isso é um fantasma. Nós vemos uma luz no quintal, em uma chácara, alguma coisa. É o boitatá, o saci, não é um fogo que... Não. O medo, ele é um bom tempero. O medo é a curiosidade. E nesse ponto digo que nós fazemos pela curiosidade. O ensino, a aprendizagem, o entendimento, ele nasce ali porque eu quero sanar uma curiosidade que eu tenho. Então eu precisava sanar aquela curiosidade. Quem é esse fantasma? Será que ela existe? Ela tem rosto? Ela tem nome? Ela tem endereço? Facebook? Não sei. Eu preciso saber. Então, assim, a curiosidade, mas a curiosidade que também é despertada pelo medo. Às vezes nós temos, sei lá, medo de ser assaltado, e a gente inventa um mega equipamento de segurança. Então, é um medo que gerou uma curiosidade, logo uma invenção. Então, assim, o medo é uma tempero. O medo não é aquele medo que trava, mas o medo que te move. O medo que faz que você queira descobrir. Então, assim, trabalhar com a curiosidade é um ponto muito interessante. E mesmo que eu dissesse que a lenda não existe, mesmo que eu dissesse, ainda assim a curiosidade sobre a loira do banheiro se mantém. Não importa se a lenda continua existindo ou não. O importante é que a curiosidade sobre quem é, o que fez, se aparece, ela continua. E ela continua movendo pesquisa, ela continua movendo estudo, ela continua movendo histórias, porque dela não pertence a tempo, a momento, ela tem uma liberdade poética, inclusive. E aí o historiador que se lasca depois para poder organizar isso. Nem me fale, porque às vezes foi o que você falou aí, né? Existe uma tendência das pessoas, elas acabam prendendo a atenção delas naquilo que é mais enigmático, né? Ou seja, você contar a história de, assim, pessoas, digamos, comuns ali, em meio às suas vidas, em pleno século XIX, isso aí, digamos que, a princípio, não desperta atenção, apesar que a história, a forma como você conta a história no livro é sensacional. Agora, por que a lenda desperta a atenção? Por conta realmente do medo. Eu achei fantástica essa definição de nós. Somos filhos do medo. E dá para. Sim, a gente tem medo. De vez em quando eles aparecem para reavivar. E aí promove a curiosidade. Porque o que é a lenda se não parte daquilo que nós somos? Porque nós seguimos para ela também. Então ela fala muito de um tempo, de uma sociedade, da gente, né? Com certeza. Aproveitando então que a gente está assim, falando assim da lenda, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco das figuras históricas, ou seja, aqueles que de certa forma foram associados à lenda, ou até, quem sabe, vai que uma dessas figuras realmente fez surgir a lenda, né? Não se sabe. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a Maria Augusta,
e, no caso, o conselheiro Dutra. Então, vamos aos fatos. Isso. 1865, 1º de janeiro, nasce a 20ª filha do Visconde de Guaratinguetá, Dona Maria Augusta de Oliveira. A obrigação de um pai daquele tempo é fazer as filhas se casarem bem. Tanto que, para o Visconde, boa educação era o casamento. Então, as meninas são preparadas para isso. Só que nós estamos vivendo um tempo diferente no Brasil. Um tempo distinto. Se antes se preparava uma esposa que iria se casar com alguém que atuava no campo, logo tinha um conhecimento mais restrito também, fazia com que o preparo fosse para a cozinha, para a vida doméstica. Mas agora, essas meninas vão se casar com bacharéis, com estudiosos, com intelectuais. Então elas precisam de um preparo distinto, porque não caberia mais uma senhora da casa numa casa da capital paulista ou da capital carioca, no meio de uma efervescência acadêmica. Então eles contratam professores distintos. Maria Augusta vai ser educada pelo vigário Monte Carmelo. Alguém já deve ter passado em Aparecida na rua Monte Carmelo. É ele mesmo. E o vigário, ele era conhecido por ser uma pessoa extremamente intelectualizada, genial, e não tinha papa na língua. Ele falava o que ele acreditava. Tanto que um dia ele manda um bispo se catar e aí a coisa vai degringolar para o lado dele. E como ele era muito amigo do pai, de um dos irmãos do pai da Maria Augusta, que inclusive era padre, ele aceita a missão de educar a menina. Mas imagine este homem, um alto intelectual, por sacerdote que fosse, e tivesse um compromisso clerical, de dogmas e coisas do gênero, ele ainda era um intelectual, liberto. O que ele deu para essa menina ler? Não sei. José de Alencar, a senhora, o fato é que ele começa a educá-la para a leitura. Que ele não dá essas leituras emancipadoras, mas essa menina teve acesso a textos que falam, que dão consciência de quem ela é, que tempo ela vive, o que ela pode ou não pode fazer. Exato. E é essa moça que foi prometida em casamento ao senhor Francisco Antônio Dutra Rodrigues, que teve uma vida dedicada à família. O pai morre muito cedo, ele ainda com 14 anos também, né, no tempo dele, tá? Daqui a pouco ele casou mais tarde com a Maria Augusta. Ele passa a cuidar da mãe e dos irmãos. Um filho extremamente dedicado, extremamente mesmo. Toda a vida dele foi dedicada a dar o melhor para esses irmãos, a dar o melhor para essa mãe. Ele vai para São Paulo, se forma advogado em direito, se torna um dos grandes advogados de São Paulo, um homem tímido, na dele, não gostava de aparecer, altamente estudioso, escreveu, inclusive compilou o que seria o direito romano no Brasil, né? Ele vai dar as noções, né? Vai organizar o direito romano no Brasil. Era um homem extremamente centrado, muito organizado. Aos 34 anos, ele já ocupava cargos de presidente de banco, era diretor de uma série de indústrias, seus relatórios extremamente minuciosos. Atendia as elites, sim, atendia, mas também se dedicou muito àqueles que não tinham nada. Não tinha escravizados, porque ele era contra, então ele não possuía. Não era só da boca para fora. Ele não acredita no modelo e não aceita o modelo, mas vai investir pesado em papel, em dinheiro e coisas do gênero. 34 anos, um homem extremamente respeitado. Volto a dizer, dedicado à família. Mas aí começa a preocupar a família. Você já se dedicou demais a nós, dedique-se a você agora. Está na hora de fazer um bom casamento. Essa hora ele deve ter coçado a cabeça, falado, ai, lasquei. Não pelo casamento, mas porque a vida dele era o trabalho. E ele se habituou a isso. Ele se habituou a isso. É um homem compenetrado, um homem que tinha muitas frentes, ao ponto do momento em que ele morre, as pessoas dizem, ninguém tem condição de suceder o Dutra. A gente vai ter que indicar várias pessoas porque ninguém vai conseguir fazer o que esse homem fez. Beleza. Aí aos 34 anos, no auge da carreira, chapa do Conde D, nas altas rodas também aí do Império, um belo dia, Maria Augusta aos 14 anos, já caminhando aí para os 15,
Seu pai, o Visconde de Guaratinguetá, oferece um jantar para a família real. Recebe Princesa Isabel, Conde D, entre outros membros da corte brasileira. Diz a lenda, e aí é lenda, eu não consegui provar, que quem indicou o nome do Dutra para esse casamento foi o próprio Conde D. Aí o fato é que, aos 14 anos, a menina é levada para São Paulo e se casa com o Dutra Rodrigues, que tinha 34. Em qualquer tempo, mesmo a história sendo terra estrangeira, ou seja, as pessoas fazendo as coisas de outro jeito, em qualquer tempo, isso é uma diferença de idade interessante. 14 e 34. Por mais que isso fosse aceito, porque entendisse naquele momento que a menina, quando tornava-se moça, ela já devia casar. Era o pensamento deles. E o homem já tinha que ser mais maduro, mais velho, porque ele tinha recurso para custear um casamento. Então é uma lógica prática. Não é uma lógica sexualizada. É uma lógica pela praticidade, pela racionalização. Eles pensam diferente. Depois isso não faz sentido, porque não há amadurecimento. Se eu gero libertação da mulher, ela não é mais propriedade do marido ou do pai, ela não pode se casar com essa idade, porque ela não tem condições para isso. Então vai se repensar o modelo. Mas aí são outros 500. Mas o fato é que Maria Augusta se casa aos 14 anos com o Dr. Dutra. Durante 4 anos esse casamento corre. Vai. Visconde morre. Me parece que Maria Augusta tinha um respeito muito grande pelo pai, até por isso. Passado alguns meses da morte, ela rouba as joias dela e foge. Vai embora. Vai para o Rio de Janeiro. Pois bem, no Rio de Janeiro ela fica. O Dutra, imagina esse homem, um senhor respeitado em São Paulo, morava na principal rua ali, a Rua do Carmo, hoje é a Roberto Simonsen, perto do pátio do colégio, onde ele também trabalhava, do Largo de São Bento, onde ele também trabalhava. E aí esse homem chega em casa e não acha a esposa. Espera um pouco, obviamente, ele era um homem equilibrado, nada a esposa. Aí começa a ficar preocupado. Aí ele vai procurar, mas vai procurar na onde? Deve em algum momento alguém ter dito: vi Maria Augusta lá pelo lado dos trem. Chega lá e descobre que a moça fugiu. Esse homem deve ter ficado assim transtornado naquele momento. E preocupado. Ele não tinha obrigação de se preocupar com ela. A cultura daquele momento não diz que ele tem que ter obrigação nenhuma com ela. Mas ele resolve pagar uma mesada para ela viver tranquilamente. Eles se separam. E hoje nem tá no livro isso. Tá aqui comigo, quer ver? Ó. Você já vai fazer uma atualização já, né? Agora no final do ano. Esse documento aqui, ó. Esse documento. Agora eu tenho a prova de que ele dividiu a fortuna dele com ela para que ela pudesse viver em tranquilidade no divórcio. Sem precisar. Porque até então a gente achava, pelo menos no livro levanta essa ideia, de que seria... Ele estaria devolvendo o dote dela, né? É mais que o dote. É metade da fortuna. Que isso. E aí o que acontece? Cara diferente mesmo. No livro eu já tenho uma percepção que ele chega... Porque assim, ele não acusa ela. Ele podia acusar ela de ter traído. Ele podia... Porque podia. Aí chega no auto de separação, o que tá lá? Que ela perturbava a paz conjugal, o que todo casal deve sofrer entre si, perturbações da paz conjugal. Acontece. Então não é nada exagerado, e é nesses trâmites que ele separa dela. Ele não faz acusação nenhuma. Ele simplesmente diz, ela perturba a paz conjugal. Aí imagina o cara querendo se concentrar, essa moça querendo conhecer o mundo. Não fechava a conta. E ele vai dar a ela essa oportunidade. Em 1887, tem uma notícia, até está no livro, porque o jornal era o Facebook dos ricos da época. O rico viajava, na hora saía no jornal, ele voltava, tanto que tem a Viscondessa saindo e vindo numa velocidade que parece até aquelas cenas da Globo. Bobeava, a Viscondessa estava em Paris, assim, né? E voltava, ela ia e voltava. Mas aparece uma última nota, embarca hoje no La Plata, Maria Augusta de Oliveira Dutra, com o nome dele. E é a última vez que ela embarca. E ela vai morar em Paris, no auge da Belle Époque.
vai viver perto ali de uma Garden Park, vai viver os espaços dos boulevards, é vizinha de Alexandre Dumas, tá vivendo no céu. Participou do Carnaval de Nice e tal. E beleza, e vai vivendo. Nesse momento, o Dutra tá aqui no Brasil. Tá dedicado. Agora o Dutra pode se dedicar, pode estudar o dia inteiro, não se preocupa mais. Aí o Dutra é convidado, ele já era vice-presidente da província, o Rodrigues Alves renuncia ao cargo de presidente da província e o Dutra assume como presidente do governo de São Paulo. Em maio, 13 de maio de 88, é o Dutra o responsável por fazer valer a Lei Áurea no estado de São Paulo. Ele faz uma carta brilhante falando da vergonha que era o Brasil ainda ter uma escravidão. Ele, que era conservador, contra essa estrutura, conservador, não desmiolado, conservador, não intelectualizado. E esse mesmo Dutra, nesse ano, um ano antes, durante o divórcio, ele está financiando um jornal feminista, Eco das Damas. Um jornal, inclusive, que fala, entre outros, temas de aborto. Porque um homem intelectualizado, ele pode ser conservador, ele pode ser tradicionalista, mas ele não pode negar que o pensamento é livre. E o Dutra nunca negou. E ele está investindo nesse jornal. Aí ele é o governador, ele vai ter que dar um aperto em Guará, porque Guará é a última cidade a fazer a abolição. Então ele dá um aperto em Guará também. Então ele vai ter que ser muito duro com isso. Pois bem, ele governa São Paulo até outubro. Outubro ele deixa o governo. Aí, isso é 88, começo de 88, começo de outubro de 88, ele se sente mal, ele passa mal. Aí o pessoal fala, vamos no médico, ele fala, esperemos até amanhã. Nesse esperemos até amanhã, o amanhã pro Dutra não chega. Ele morre em São Paulo. E aí o velório dele, 3 velórios em São Paulo foram altamente movimentados e altamente disputados. Igual show, sabe, show de banda famosa? Foram 3 velórios assim que comoveram São Paulo. Um foi do José Bonifácio, o moço, que era professor também do Largo São Francisco. O outro foi de Luiz Gama, que também tem um trelelê aí com o Dutra, que isso é assunto para um outro livro. Até porque as rodas de convívio deles eram a mesma. E a terceiro é o do Dutra. São Paulo para por Dutra Rodrigues. Beleza. Maria Augusta tem todo um trajeto do velório, do sepultamento dele. Que ele foi enterrado, inclusive, com as vestes de juiz, né? Com a roupa de acadêmico, né? De catedrático ele foi enterrado. Com aquela roupa da capa. A roupa que o personagem está usando na capa lá é a roupa que ele foi enterrado. Então, assim, um homem que o Brasil inteiro ficou comovido. Lembra-se que eu falei que ele é conservador? Existe um jornal, na época, que... Vamos lá, eu vou fazer uma comparação horrível aqui, tá? Mas era um jornal altamente crítico e brincava um pouco com as coisas. Era tipo um Porta dos Fundos da época, mas naquela época uma coisa comedida já seria o que o Porta faz hoje. Né? Comedido. É o Ângelo Agostini com a revista Ilustrada. Quem que o Ângelo Agostini traz na capa da revista dele? O Conselheiro Dutra. E o Conselheiro Dutra pertencia a um partido que era oposição às ideias que o Ângelo Agostini defende, inclusive. E ele está na capa. Que homem é esse que agrada opositores e situação? Que homem é esse? Que homem é esse que foi citado entre os liberais e os conservadores pela perda da sua morte de uma maneira saudosa, doída? Que homem é esse? E aí esse homem morre. Maria Augusta está na França, está lá. Aí sai o testamento do homem, o inventário, não deu tempo dele fazer testamento, mas com uma vida corrida daquela era muito difícil pensar em testamento. E aí sai o inventário dele. Aí os irmãos dizem, olha, Maria Augusta não vai entrar na partilha porque ela já recebeu metade. Aí confirma a nossa tese, ela já recebeu metade. Beleza. Ela está vivendo em Paris. 1891, nós estamos vivendo vários surtos de doença. E lá não é diferente. Maria Augusta vai adquirir provavelmente uma tuberculose. Mas não existe lá um documento dizendo, olha, foi tuberculose. E ela morreu. O corpo
sai do porto de Bordeaux, na França, no dia 14 de abril, perdão, 18 de abril de 1891. Chega no Rio de Janeiro no dia 14 de agosto de 1891, 4 meses depois, quase. Até o dia que eu achei a notinha de jornal, para mim, Maria Augusta não tinha morrido ainda. Ela estava entre o Elvis e o Michael Jackson. Porque não tinha uma prova que ela morreu. Não tinha. Tinha um documento. Só o tempo. Ninguém teria vivido tanto tempo assim. Agora nem mais a rainha, tadinho. Ninguém teria vivido tanto tempo assim. Ninguém. Então, morreu, mas não tinha prova. Aí apareceu uma nota de jornal dizendo: chega hoje no Porto do Rio de Janeiro o corpo embalsamado de Dona Maria Augusta de Oliveira Dutra. Isso em agosto, né? Agosto. O corpo vem para Guará. Aí o bicho começa a pegar. E aí que surge a lenda também, porque olha o tempo que ela levou a chegar. Caramba! Não, e assim, o corpo chegou. A mãe estava arrependidíssima. E a prova disso nós conseguimos ver no túmulo. Porque a mãe manda fazer o túmulo e lá tem uma indicação. Até o trabalho da professora Viviane Comunali, que estará conosco no Sem Pauta, Sem Roteiro, fazendo propaganda, né, dos cemitérios, faz essa indicação. A palma com a coroa de flor atravessada indica o sofrimento da mulher, daquela mulher em vida. Então, assim, a mãe via o sofrimento. Uma mãe que perdeu a filha para a vida e perdeu para a morte. Ela perde a menina 2 vezes também, o sofrimento maior dessa mãe. E aí o que acontece? A mãe não deixa enterrar a menina. A menina fica no prédio, que depois vai virar escola, tempão. Até que ela aparece para a irmã pedindo para ser enterrada. Ponto. Mas é verdadeira a história da alcova com a parte do caixão de vidro? É meio confuso. Não, é meio confuso. O caixão tem o tampo de vidro, tá? Quando fala caixão de vidro, dá a impressão que ele é todo de vidro. Não. É igual a Branca de Neve. Não, é um caixão lacrado com tampo de vidro que não foi roubado, porque o pessoal fala assim, roubaram as joias. Não roubaram. Senão estaria na pasta policial que o caixão teria sido violado, e se fosse violado também o corpo não ficaria preservado. Então não foi violado. Certo. Mas é um caixão bonito, com tampo de vidro, tá. E ficava num cômodo da casa. Tia Rosita, que é uma tia da Dona Belinha, ela que vai viver isso e ela vai contar essa história. Ficava no cômodo da casa, as moças iam rezar todos os dias em torno do corpo da Maria Augusta. A Maria Augusta devia estar... Brincadeira. Ela pede para ser enterrado. Enterraram Maria Augusta. Ponto. Mas está todo mundo falando que a filha da Viscondessa apareceu para a mãe. Todo mundo falando. E aí tem uma outra vírgula aqui. A Viscondessa, nessa época, está pedindo dinheiro emprestado até para o Conde Moreira Lima, porque com a abolição, a fortuna do Visconde de Guará estava concentrada em escravos. Verdade. Então eles vão ter uma perda de dinheiro gigantesca. E a morte da Maria Augusta salvou a Viscondessa da bancarrota. Porque aquela fortuna que era do Dutra, que meiava um valor alto, eu até coloquei o valor, vem para a Viscondessa. Então, assim, não que a mãe, obviamente, dinheiro nenhum paga a vida de um filho. Mas aquele dinheiro vai salvar por um tempo a família ali de um problema. Beleza. E toda a comunidade contando, olha, a filha do Visconde apareceu, e tá falando. O tempo passou, alguns anos depois a Viscondessa morreu, a República foi proclamada, inclusive antes até da Maria Augusta morrer, e a República tinha um projeto que começa a ser constituído a partir de 1891. Que projeto é esse? A educação. Porque um país precisa de educação. Um país que se julgue inteligente por um projeto, ele investe em educação. E aí esse governo republicano, ele começa a pensar em palácios de educação. São escolas gigantescas. E aí o governo vai adquirir, entre outras casas, a casa que foi da Viscondessa de Guaratinguetá. Pois bem, essa casa tem um fantasma junto. Uma curiosidade, foi o Euclides da Cunha que fez o projeto que adaptou essa casa em escola. Ponto. Que coisa. Ele atuou bastante aqui em Guará, porque a ponte metálica, né, era dele, foi o projeto. Ele atuou e teve que enfrentar o Coronel Virgílio. Porque o Coronel Virgílio falou, quem manda no Brasil é o Chiquinho, mas em Guará quem manda sou eu. E assim, numa época ele estava firme, o coronelismo estava firme.
Pois é. Aí, beleza, a casa tem um fantasma. Os professores, quem é professor sabe disso. Cadu sabe, eu sei, os alunos também sabem. O professor está animado explicando uma matéria, está lá feliz da vida. Aí eis que um aluno levanta a mão, você fala, pergunta. Pergunta é o tempero da aula. Aí você vai pro aluno e fala assim, pois não? Ele fala, tio, pode ir no banheiro? Aí quase que não bocejar e em orquestra sinfônica, todo mundo sente vontade de ir no banheiro. Neste momento, nós deixamos de ser professor e começamos a organizar filas. É quem vai sair primeiro e volta. Naquele tempo, os professores falavam assim, ó, vai, tem um fantasma lá. Aí colava, o cara não ia. Ficava. Esses professores são transferidos para cá e começam a contar essa história dentro do conselheiro Rodrigues Alves. Qual que é o problema ali? Já tinha um fantasma. Aí vai ser a simbiose perfeita. Porque a partir daquele momento, a loira do banheiro vai permitir que Maria Augusta chegue no século XXI e Maria Augusta vai permitir que a loira do banheiro também chegue. Sabe por quê? Lenda urbana geralmente é sobre assassino, não é sobre fantasma. Não tem lenda urbana de fantasma, assim como comum. Ou é um monstro que foi criado por um médico, deram um choque nele, ele acordou, mas tem uma materialidade. Um fantasma urbano, uma coisa urbana, isso é muito difícil. Você tem o saci lá na mata, tem os bichos. Por quê? Na mata você não domina, no lado urbano é tudo iluminado. A Ruth Guimarães, inclusive, vai tratar os filhos do medo. Aí, uma ajuda a outra a sobreviver. Só que por que Maria Augusta vira um fantasma? Porque ela cometeu um pecado grave. E ela deveria então servir de exemplo. As mães contavam, vai com o seu marido. Você quer virar um fantasma? Então vira uma espécie de uma punição. Olha, veja o exemplo dela. Olha o que aconteceu com ela. Você quer que aconteça com você? E por que ela fica no banheiro? O banheiro tem dois sentidos. O banheiro representa o lugar que eu estou fazendo o que eu não quero que ninguém veja. E também é um local de purificação. Então ela vai ficar lá para isso. E olha o tamanho da punição de uma menina que não fez nada. Ela não traiu o marido. Porque também diziam que ela tinha traído, não traiu. Diziam que o marido tinha traído ela, não traiu. Nem toda história tem traição. E para mim o amor desses dois nasceu no final. Um respeitou o desejo do outro. Exato. Uma queria conhecer o mundo, o outro queria ficar estudando. Chegaram num acordo, se amaram de verdade. No final, ele respeitou a vontade dela, ela respeitou a vontade dele. Então, assim, não tem crime aqui. Tem uma moral de época e que os dois fugiram dela. Mas souberam também fazer isso. Tanto que foram 15 anos amarrando pesquisa para poder tentar achar o fio dessa meada. De 2007 até agora. E o fantasma foi tão poderoso que ele pulverizou, inclusive, um grande governador. Um nome que São Paulo não se lembra. E que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores governadores de São Paulo, que é presidente da província na época. É possível enxergar o Dutra foi quem começou o monumento do Ipiranga. Foi quem pensou uma série de outras obras também. Olha só. Ele defendia que o cemitério não podia ir para a mão de alguém que fosse privado. O serviço fúnebre não poderia ser privado, porque ele entendia que a morte, naquele momento, ela tem que dar um campo de igualdade. E onde eu vou ver que ele é firme com o discurso dele? Quando eu vou no túmulo dele. O túmulo dele é extremamente simplório. A rés do chão. Eu não sou nada. É o que ele está dizendo ali. E para ele, a morte também não podia. Então ele pensava nela de um jeito diferente. E é muito interessante olhar como ele cuidou de São Paulo. Os dados que ele trouxe. Então, assim, o fantasma foi tão poderoso que ele conseguiu tirar, inclusive, o Dutra da parada. Esqueceram do Dutra Rodrigues. Exato. E, de repente, a gente começa a conhecer esse personagem. Bom, falei pra caramba, né? Mas esse é o resumo da história. E estou aqui à disposição, mas esse é o resumo. O resumo perfeito, é o resumo. Mas é um resumo mesmo, viu, gente? Porque tem muitos outros detalhes, tem muita foto, tem muitas ilustrações, até que você conseguiu coletar aqui
no Museu Frei Galvão, que você conseguiu coletar com a Dona Belinha também. Então, são várias fontes, vale a pena. Deixa eu mostrar aqui de novo. É, ó, eu deixei o e-mail do Diego fixado aqui, gente, não é à toa, não. Para quem quiser adquirir o livro, entre em contato com ele por e-mail, tá bom? E eu digo para vocês que vale a pena. Eu já fiz a leitura aqui, vou ler de novo depois aqui da nossa live, porque tem sempre um detalhe que escapa, mas a gente não acabou ainda não. A gente vai continuar aqui com alguns detalhes, porque olha só que interessante, né? A gente analisa e eu acho muito sensível da sua parte, Diego, que você chegue nessa conclusão de que foi um casal realmente. Quando eu comecei a ler o livro, eu achava que a Maria Augusta que seria à frente do tempo dela. Eu falei assim, a Maria Augusta é uma jovem, caçula, numa família abastada, cheia de ideias. Tem lá uma parte do livro que você fala que ela chocava porque todos os vestidos dela eram acima da linha do tornozelo, né? Isso mesmo. Gente, eu achei isso fantástico, né? Como é que pode? Não, mas realmente tinha umas questões assim, nessa época aí, é, na segunda metade do século XIX, que às vezes os padres iam lá, davam uma advertência para a mulher, porque ela mostrou os pulsos, umas coisas assim absurdas, né? Mas, mas assim, eu achei que a Maria Augusta era à frente do tempo dela. E que ela acabou realmente fugindo com as joias, não sei o quê. Aí, lendo o livro, eu entendi melhor os detalhes e eu pude perceber o papel do Dutra nessa história, porque ele. O fato dele ter sido alguém também à frente do tempo, ele era maduro, mas ao mesmo tempo ele era um jovem, poxa, 34 anos, né? Quantas, Mas quantas não pessoas. fui eu. Então, poxa, e assim, e pensar que ele teve essa compreensão de que não realmente nosso relacionamento foi feito. Porque, né, você conta no livro por que o Visconde de Guaratinguetá quis fazer esse casamento, porque como todo bom pai da época, né, todo bom pai severo, Tinha até uma expressão que alguns pais usam até hoje: o que eu tenho é para casar minhas filhas. É uma né, expressão que eu... mas assim, então o Visconde de Guaratinguetá, para ele, casamento era instituição, você destaca isso no livro, né? Então a gente vê que houve realmente uma evolução por parte da Maria Augusta, que ela não aceitava isso, e ela, de certa forma, assim, se eles não se não houve, digamos, sucesso na vida conjugal, houve o sucesso no que você falou. Você usa de muita sensibilidade quando você fala que o amor dos dois estava na separação, para que ele pudesse continuar a sua carreira até onde ele pôde, né? Que infelizmente ele teve um derrame cerebral, não foi isso? Foi, E foi. hoje a gente sabe que o pessoal acaba tendo essas coisas por estafa, e ele era um workaholic, né? Ele Ele era é. só. Deve ser o pai do workaholic no Brasil, deve ser o Dutra. Eu também acho, eu também acho. E assim, ele era só trabalho e tudo mais, mas ao mesmo tempo, assim, não teria sido ele, né? Se não fosse essa dedicação toda. Então eu vejo realmente, hoje, dá para analisar nesse sentido, que os dois, eles conseguiram trabalhar muito bem esse viés, inclusive no sentido de se respeitar. E aí, até você questionou no livro, a Maria Augusta foi feminista, tudo mais. Eu diria que os dois foram pioneiros no sentido do respeito aos direitos que o ser humano tem como indivíduo. Ele a respeitou, ela o respeitou também. Então eles trouxeram algo que falta hoje em pleno século XXI. Então, eles mostram uma parte chave. Amar, a ideia de amar é libertar. Quem ama, liberta. Exato. Um libertou o outro. Foi um casamento arranjado, mas que fez com que os dois realmente se amassem. Um libertou o outro. Na boa.
sem problema. Foi ruim, teve que aguentar uma sociedade, ela, ele, tiveram, mas um respeitou o outro. E o Dutra tem uma frase que eu adoro, ele fala assim: confiança é algo que não se impõe, se conquista. E ao mínimo mal feito, ela se desfaz. Um homem que tem um cuidado desse tamanho com a ideia da confiança, ele não faria as coisas das quais ele foi acusado por uma memória que não tinha certeza do que aconteceu. E aí, quando a gente vai ver a história dele, a gente descobre isso, que é um homem que, sim, prezava pela confiança, era extremamente generoso e um trabalhador incansável. Então, sim, ele chama atenção e nos assombra, né, nos assusta pelo mesmo ponto. A Maria Augusta vem com esse pacote da emancipadora, tal, tal, e não vai sair dela. Só que, de repente, você vê que pô, o cara também é. E aí Exato. desmonta uma visão estereotipada que a gente tem dos casais do século XIX. E outra coisa, divórcio. Todo mundo acha que divórcio é uma invenção de agora. Sim, Vou fazer um desafio. Entrem nos arquivos e comecem a ver o número de divórcios que tinha pelo índice populacional. E olhem o tipo de divórcio que existia. Vocês vão se surpreender com a resposta. que coisa, né? É. A E gente tem não, uma visão. é uma outra questão também. Eu comecei a ler o livro achando que o caso deles tinha sido um caso à parte, que o Dutra tinha feito alguma coisa lá em São Paulo para poder anular o casamento. Mas não, era um ato até. Era uma ação até corriqueira, né? Era. Tinha gente que separava assim, vamos supor. A minha esposa não se dá bem porque eu quero morar em São Paulo e ela quer morar aqui em Guará. O juiz separa. O juiz não, o padre. Separa. Agora tem uma coisa que é muito engraçada, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar assim mesmo. Não adianta, me segura. Pode Tem falar, uns pode falar. documentos, tem alguns documentos, não é mentira, pode olhar na internet, vocês vão achar fácil. Tem documento, e é uma união de códigos daquele período, porque não tem um código civil, né, para validar isso, mas tem os códigos da igreja e tal. Caso os dois tivessem traído, o padre mandava os dois de volta para casa. Porque os Olha, dois velhos. Então anulou, você anulou o erro, então volta para casa. que coisa, Então gente. está lá, está descrito isso. Caso o casal não vai ser anulado. Mas se eles quisessem morar em locais diferentes, a igreja anulava. Na boa. Nossa, Estava lá. Se tivesse violência, a igreja anulava. No caso de traição de uma das partes, a igreja anulava. que Não era coisa. algo assim também tão intocável. E principalmente nesse período, no final da segunda metade do século XIX para frente. Exato. Nossa, é muito interessante, né? Porque aí a gente vai pensando nas coisas que prejudicavam e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, porque eu acredito ainda que a sociedade muitas vezes ela ainda puxa valores que não são nem do século XX, que são realmente lá do século XIX, né? Às vezes a gente puxa umas Atrás. coisas, nossa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não subjugar o outro, para realmente não fazer com que, como você bem destacou aí, né, não fazer com que o relacionamento, tanto assim, um casamento, um namoro, para que não seja aquela coisa de tornar o outro meu prisioneiro. Hoje os psicólogos, o que eles mais destacam é a questão de relacionamento abusivo, né? E como é que Aposto. pode? Isso não é É, amor. pois é. E como é que a gente. Isso é Como é uma que. aula de amor. É A verdade. vida desses dois. Exato, exato. É bem nesse sentido. E assim, é fantástico que você conseguiu, com a sua pesquisa, buscar essa história de amor que mostra pra gente como deve ser. E que pena que muitas pessoas e até muitos casais acabam se envolvendo hoje e entram nessa de achar que um é posse do outro, que eu não posso dar essa liberdade, que
de repente, assim, havendo um início de separação, não, isso não pode acontecer de jeito algum, de forma alguma. Eu acho que tudo é diálogo. Eu acho que a história mostra muito bem isso, né? Quando as pessoas agem de uma maneira mais racional, tudo dá certo. Quando elas trabalham em cima do diálogo, tudo funciona, né? Cara, eu vou aproveitar que eu falo, ó, essa é Maria Joaquina de Almeida, essa é minha, ó, eu adoro, minhas Maria, né? Tem a minha Maria Joaquina. Ela foi outra mulher, mas a Maria Joaquina é o seguinte: ela é casada com um importante fazendeiro, ele morre, na viuvez. Nessa época, as mais espertas ficaram uma vida na mão do pai, passaram outra parte da vida na mão do marido. Quando elas ficavam viúvas, não casava de novo, não. E não casava, e nesse momento ela ganha liberdade. Maria Joaquina sabia fazer isso. O que Maria Joaquina faz? Assume a administração e o mando das coisas. Olha. Mas ela vem tomando o lugar do pai? Não. Mas ela se torna a pessoa mais poderosa de Bananal. Não é ela que manda diretamente, mas ela escolhe quem vai mandar. Tem trechos assim que fala assim: eu, Luciano José de Almeida, em nome de minha mãe, em nome de quem? De minha mãe, convido. Ela decide quem serão os políticos eleitos. Ela decide. Então, assim, o comando é dela. Então, assim, e ela é contemporânea da Maria Augusta, só que ela teve uma vida longa, ela viveu 80 e tantos anos. Quando ela morre, tem até cabo de telefone, ela comprando isso em 1880. 1882. O telefone mal tinha sido inventado, essa mulher já está investindo no telefone. Que legal, gente. Com a outra mulher. Que incrível isso, ver essas mulheres à frente do seu tempo. Esse livro, de quem que é esse outro livro? É meu. Então divulga aí. Como é que é o nome do livro? Aqui, ó, Maria Joaquina. Esse aqui, a segunda impressão dele está esgotando de novo. É uma benção essa Maria Joaquina na minha vida também. Como é que é o nome? Desculpa. Maria Joaquina de Almeida, a Senhora do Café. A Senhora do Café. Tá, joia. E assim, para comprar também é por meio do e-mail que está aí fixado. Esse e-mail também. E assim, o que acontece? E não para aí, não é Maria Augusta, não é Maria Joaquina. Você tem, por exemplo, o Vale do Paraíba nasce de uma capitania que pertence a uma mulher. A capitania de Itanhaém, que vem da capitania de São Vicente, mas é de Dona Mariana de Souza Guerra. Então a gente começa a dizer, as mulheres não estavam. Então assim, você começa a achar um monte de histórias lendárias e que trazem muitas mulheres comandando e fazendo a diferença nessa região toda. Que maravilha isso. Não, é fantástico porque às vezes a gente tem a impressão de que isso é uma coisa recente, essa questão da emancipação, mas como tudo na história, a gente vê que é um processo de longuíssimo prazo, né? Aquela coisa que vem lá de trás e isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Poxa, Diego, gostei. Eu vou querer ler esse outro livro aí. Depois eu entro em contato com você para poder comprar também A Senhora do Café. Olha, para a gente finalizar aqui, que agora que eu vi que tem... não, eu achei que eram 2 perguntas, mas é só o Márcio. Queria aproveitar e mandar um oi para ele. Ele falou assim que a lenda da loira do banheiro chegou ao Nordeste porque ele tinha 7 anos e ele já ouvia essa história da loira do banheiro lá nas escolas. Você sabe quem que leva a loira do banheiro para esses lugares? É um ponto econômico, a queda do café, que as pessoas começam a abandonar o vale e vão levando essa história Brasil afora. Aí ela vai ganhar o Brasil. Porque não tinha WhatsApp, essas coisas, você contava história. Então, quando você ouviu falar da moça do algodão, é a Maria Augusta, é a loira do banheiro. É que quando o café declina, essa história vai Brasil afora. Para finalizar, eu tenho, não sei se é um desafio para você, mas olha só o que eu ouvi falar. Aproveitando da loira do algodão e tudo mais. Eu ouvi falar que tem 2 variantes da loira do banheiro. A gente tem a loira do banheiro aqui no Brasil, que inclusive aqui no estado de São Paulo foi associado no caso, a Maria Augusta, até por conta de tudo que aconteceu, a questão lá do incêndio, né, quando compram a casa do Visconde, aí tem um incêndio criminoso, o pessoal acha
que o incêndio foi a Maria Augusta que causou, aí reformaram o conselheiro, né? Ou a escola que seria hoje o conselheiro Rodrigues Alves. Mas assim, eu ouvi falar que tem duas variantes. Tem a Verônica na Espanha e tem a Blood Mary, né, que é nos Estados Unidos, mas parece que tem origem na Inglaterra por conta da Maria I, da dinastia Tudor. Sim, e aí eu vou contar para você uma coisa, que assim, isso daria uma outra live. Então, isso assim, eu pensei. Nesse período, você vai encontrar, geralmente, a maior parte dos fantasmas são mulheres que fizeram alguma coisa que afligiu a sociedade, tá? Os fantasmas de escravizados, por exemplo, só começam a surgir no século XX. Uhum. Por que não surge antes? Porque tinha aquela ideia doida que o escravizado não tinha alma. Então como é que você vai ter um fantasma se não tem a alma? Pressupõe-se a alma para ter fantasma. Nossa, cada absurdo. Né? É doido o negócio. É doido, você pode ver. Aí você vai ver, fantasma de homem é raro, mas quando aparece, geralmente ele está numa biblioteca. Repara você. Agora, repare, tá lá, em uma biblioteca. Agora, as mulheres, você tem, há uma correlação, sem dúvida que há. Porque, assim, alguém ouviu a história, a Blood Mary é a mais antiga, né? As mais antigas são essas. E vai dar tempero, vai fazer com que essa história ganhe mais força. A própria história da Maria Augusta vai ser agregada de elementos que fazem menção a uma das irmãs dela, que eu não vou contar agora, mas é uma história muito mais assustadora. Envolve assassinato. A gente tem que fazer a live 2. Então, assim, essa mulher eu ainda estou pesquisando, porque eu quero confirmar, porque tem muita lenda ali. Mas o marido teria matado. E aí isso esbarra também na Maria Augusta. E aí fica assim, vai dando forma. É óbvio que vai dando forma. A do algodão, do banho, é por causa do algodão no nariz, que, né, o corpo no caixão, aí tem algodão, é por causa dessas coisas que surgiu o algodão. Mas essa história que percorre as escolas, ela não nasce Maria Augusta, ela se forma Maria Augusta. Ela nasce como uma provocação de professor. Só que ela só vai ganhar forma e vai começar a realmente ser contada quando ela encontra com a filha do Visconde. Aí você começa o movimento. E aí o café está entrando em declínio. As pessoas estão saindo do Vale Oeste Paulista, migrando para outras regiões do Brasil. A história vai avançando com essas pessoas. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E vai ganhando forma. Depois o historiador que se vire para desmembrar tudo de novo e chegar na ponta-chave. Mas é divertido, a nossa parte Indiana Jones. Agora, sim, dessas histórias existem remanescentes, existe a loira do Martinelli. O fantasma do edifício Martinelli em São Paulo. Também é uma loira. Mas essa não é a Maria Augusta. Mas você começa a encontrar. Mas geralmente a loira é uma mulher de elite. E geralmente esses fantasmas são da elite. Pode olhar, até isso é elitista, até o fantasma. Mas também dá outra história. Aí você pega, aonde aparece fantasma de mulher? No banheiro, na estrada. É, verdade. Tá vendo? São sempre, ou no cemitério. Por quê? São locais que indicam uma vida cheia de problemas. Uma vida que a sociedade, a moral da época não admitia. Então, assim, tem elementos dela? Tem, mas não, daí nesse caso não é a mesma lenda. Eu andei dando uma olhada para ver o que aconteceu, mas é óbvio que os bons contadores de história vão lá e pegam um tiquinho da Blood Mary, pegam um tiquinho e vai dando aquele tempero, que vai dando um sabor assim, e aí a moda do Vale do Paraíba fica mais gostoso ainda. Com certeza. Aí fica mais interessante a gente contar essa história, fica mais interessante ainda ler a história. Deixa eu mostrar aqui de novo. Aqui, pessoal. Só deixa eu afastar um pouquinho. Para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho da história da capa. Eu conto. A capa é divertido. Eu vou contar. A capa foi o seguinte. Eu não sei estudar personagens sem rosto. Eu tenho um problema muito sério. Não sei. E um dia, eu conto essa história no livro também. Eu fui para São Paulo procurar o Dutra, porque não tinha uma imagem do Dutra. Não tinha.
E aí eu rodei, até que eu dei de cara com um quadro bonito, um homem elegante, de barba, óculos, né? Um ser belo. Aí eu falei, nossa, que quadro bonito, né? Pensei que eu tava olhando pro espelho, cadê? Aí eu peguei, fui descendo, assim, aí eu vi o nome Dutra Rodrigues, eu falei, não é possível. E tinha uma certa semelhança entre o Dutra e eu. Não, aí na capa sou eu mesmo, mas lá dentro, se eu olhar o Dutra, tem uma semelhança. Quando o Sim. Felipe foi produzir a capa, o Felipe, primeiro ele olhou as imagens e falou assim, olha, a nitidez não tá boa para eu poder produzir a capa como você quer, para eu fazer a pintura e tal. Eu preciso de 2 modelos de carne e osso. Eu ia falar modelos reais, como se a Maria Augusto Dutra fosse devaneio, né? 2 modelos de carne e osso para eu poder formar o que você quer. E aí, conversando, veio essa história do Dutra. E na hora, a Dominique veio na minha cabeça, que é a moça que tá na capa. Se vocês encontrarem com a Dominique na rua, não é a loira do banho, não se assuste, não saiam correndo. A Dominique é de carne e osso. Só que é incrível, porque assim, casou de um jeito. E a Verdade. capa tem uma motivação, porque o Diego gosta do passado, né? Deu para perceber. E tinha uma coisa simbólica que eu queria aí. E a capa, ela deveria resumir todo o livro. O que eu quero dizer com a capa? Onde a principal luz está concentrada? Na Maria Augusta. Uhum. Claro, branco a luz. O Dutra está numa posição superior a ela. Ele é mais alto, mas ele está onde? Ele está recuado, um pouco Uhum. atrás. Como aquele que de alguma maneira tentou proteger. É, Para onde ele olha? Ele olha para ela. Para onde ela olha? Ela olha para o mundo. Então, assim, brincar com a capa foi um jeito de fazer com que a capa fosse um resumo do livro. E a Maria Augusta vai se lançar para o mundo. E o Dutra vai observar esse processo. Mas a ideia de fazer a capa foi ter 2 personagens, inclusive eu vou fazer isso com a Maria Joaquina. Eu estou reescrevendo o texto e vai ser uma modelo real, conhecida também da região, né? Para legal. poder a gente eternizando essas pessoas também. E a Dominique deu, né, aí vida para Maria Augusta de novo. Mas aí o Teatrinho, que é o Teatrinho do Caio de Andrade em Lorena, quem não conhece, vale a pena. E vale muito a pena, porque o Caio é um gênio. Ele cedeu espaço, ele cedeu figurino. Todo esse figurino é lá do Teatrinho. E aí só foi possível fazer a capa porque teve uma equipe monstro envolvida nessa capa. Então, às vezes a gente olha a capa, parece, a capa. Não. A capa foi toda pensada, toda, até a cor, tudo. O Felipe genialmente fez um desenho bonito, fez um Pô, trabalho bem legal, e eu fui parar na capa, virei o conselheiro Dutra, a Dominique virou Maria Augusta, e aí agora estamos nessa. Aí eu assumi umas coisas do Dutra, tô trabalhando pra caramba, você viu, você tá acompanhado, hein, Cadu? verdade, verdade. Não, mas você dá conta aí, você dá conta e fica tranquilo que a saúde está em dia, né? Qualquer coisa, esperemos até amanhã. Imagina, eu quero fazer a live 2 com você, depois que tiver. Você tem aí uma ideia de fazer aí digamos, uma revisão no livro, né, Adame Conselheiro. Ah, não, Adame Conselheiro já tá, o 2 tá pronto. É que eu Tá tenho que dar pronto? um. Tá. Eu tenho que dar um Legal. espaço, mas tá pronto. O que eu criei nesse meio tempo foi O Conselheiro, que é um jornal, uma homenagem ao Dutra e ao Agostinho. E a primeira capa é o Cipriano Barata, e tá liberado. Pode baixar gratuitamente, vai ter uma quantidade impressa que eu vou usar em alguns eventos, mas a revista é resgatar alguns personagens que foram esquecidos pela história e trazer mesmo a questão factual, porque a gente é ser humano, o ser humano comete erro, comete acerto, mas mostrar os acertos dessas pessoas, porque eu acho que a gente nos últimos tempos temos concentrado muito nos erros e esquecido do bom trabalho que muita gente fez. Então eu Verdade. trouxe a revista Conselheiro, que é uma brincadeira e um resgate e tal, e o Adame o Conselheiro parte 2, o retorno, né, brincadeira, tá pronto, só estou precisando dar um espaço. E saiu agora, 2 semanas, o 1822, o Café e a Jornada da Independência, que foi junto com o professor Francisco Sodero, é o autor principal,
né? E eu e o professor Hamilton acompanhamos o Sodero nessa jornada aí da produção desse último livro. Que maravilha, que maravilha. Para poder ter acesso ao conselheiro, no caso, entra lá no seu site, que é O meu site, diegoamaro.com. Aí tá o banner de topo, já perfeito. tá liberado para poder baixar o conselheiro. Perfeito. Pessoal, e quem quiser adquirir os livros, entre em contato com o Diego pelo e-mail. Vale a pena destacar, porque às vezes o pessoal ainda termina a live e o pessoal vem falar assim comigo: Cadu, eu fui procurar lá na Amazon, não achei. Não, é que Não vai nesse achar na Amazon. Eu queria criar uma coisa que o Jeff Bezos não tem. isso, criou, conseguiu. Foi muito inovador da sua parte. Obrigado. Mas é Até isso, o Jeff gente. Bezos vai ter que ligar, vai ter que mandar e-mail. Pra ele Maravilha. conseguir. Ela tá enchendo o Ma- saco. Maravilha. Mas é isso, gente. Para adquirir, então, o livro, tanto o livro A Dama e o Conselheiro, como A Senhora do Café, entre em contato por e-mail para ter acesso, então, ao Conselheiro, que é essa publicação super recente. Acho que o número 1 saiu essa semana, Saiu né? agora, saiu dia 7 de setembro. Legal. Então, também, para ter acesso, aí vocês entram no site, que é diegoamaro.com. E, bom, acho que agora eu vou ter que finalizar, né? Porque eu combinei com o Diego que eu ia fazer 1 hora de live, a gente está aqui a 1 hora e 20 já. E eu nem E, vi o tempo passar, uma delícia, viu? Parabéns. Muito que bom, obrigado. que bom. Eu também, nossa, é o que o pessoal fala, quando o papo é bom, vai fluindo, fluindo. Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Mas olha, eu queria agradecer muito, viu, Diego, a sua disponibilidade. Queria parabenizar você pelo trabalho de docente, de pesquisador e dentre outras funções aí que você tem, realmente, tanto da parte da história quanto da parte voltada para a educação como um todo, né? As novas tecnologias, metodologias ativas, e que você possa ter aí cada vez mais sucesso, viu? Obrigado, Cadu. Foi uma satisfação. E, por favor, vamos marcar outras lives e vamos conversar mais sobre história, que é uma delícia fazer esse movimento. Quem Vamos. sabe nessa começam a nascer novos historiadores aí do outro lado, novos pesquisadores, ou novas curiosidades que vão gerar coisas boas pra gente. Assim como aquele papelzinho um dia lá, bonitinho, desenhadinho, chamou minha atenção, que as Exato. lives elas façam esse movimento, porque eu acho que é aqui que a gente está fazendo a nossa parte. São nesses momentos. Então, eu adoro, eu sou de verdade, gosto demais poder ter esse espaço para conversar, falar e mostrar a nossa história. Maravilha, eu gostei muito, assim, foi super proveitoso, até porque teve vários pontos do livro, da história, da Maria Augusta, do Conselheiro Dutra, que deu para revisar e essa conclusão realmente sobre o amor dos dois foi um insight, assim, foi uma coisa que eu falei, olha, eu não tinha parado para pensar nisso. E que bom, né? Essa é a diferença da gente poder conversar com o autor e ver realmente toda a perspectiva que ele tem sobre a obra, e isso não tem preço, viu? Quero te agradecer muito e agradecer também o pessoal que ficou aqui com a gente até agora. Tem muita gente participando, muita gente aqui acompanhando, e vamos combinar uma segunda live, tá joia? Tá, João? Tá E, fechado. e qualquer coisa, assim, se você de repente fizer aí alguma live também, eu estou à disposição, pode me chamar. Tá combinado. Vamos fazer esses bate-papos, porque é muito bom. É muito Tá bom mesmo. ótimo, tá ótimo. Valeu, Cadu. Brigadão mais uma vez, o Diego. Sucesso aí. E Valeu. brigadão. Boa noite, gente. Tudo de bom. Obrigado por Valeu. terem acompanhado a gente. Tchau, Valeu, tchau. Diego. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.